ia ser candidato a presidente do Brasil se eu não tivesse certeza de que eu tenho que ser melhor do que eu fui em 2010. Basta a comunicação. Não basta, até porque o Lula e o PT não põem mais, aspas, povo na rua, né? Porque o Lula, toda vez que dá entrevista para a rádio, ele escorrega, fala um monte de besteira, e porque você não consegue manchetes positivas. Mas o fato é que o grau de incerteza e de volatilidade que há hoje, Lula nunca enfrentou na sua história política como presidente. Olá, polêmicos! Tudo bem? Ontem saiu a pesquisa mais avassaladora do Janjo em 22 anos, ou seja, desde que ele se tornou presidente pela primeira vez. Vocês pararam para pensar a gravidade disso? Nesses 22 anos tivemos mensalão, petrolão, destruição das estatais, aliança com ditaduras sanguinárias, prisão, a Dilma. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Nada disso foi capaz de acabar com a popularidade do Janjo. E agora, em seu terceiro mandato, Janjo tem a aprovação mais baixa de sua história. Míseros 24%. Isso para uma pessoa que saiu do seu último mandato com mais de 80% de aprovação. Eu fazia parte dos 20% que não aprovavam. Viu? Não foi ele que falou que era o ano da colheita? Nós, esse ano, vamos colher o que nós plantamos. E não é que ele tá colhendo mesmo? Depois de fazer o maior esquema de corrupção da humanidade, ser recolocado na presidência com uma eleição no mínimo esquisita, ele mesmo tá falando que voltou pra ser ainda melhor. Ia ser candidato a presidente do Brasil se eu não tivesse certeza de que eu tenho que ser melhor do que eu fui em 2010, quando o Brasil era o país que mais crescia no mundo. Pois agora, com mais 2 anos pela frente, ele tá prometendo fazer o que ele não fez em 16 anos de PT. Eu acho que o povo tá um pouco cansado de esperar, Janjo. Tipo assim, eu só acho. A coisa tá tão feia que até a véia do disjuntor foi obrigada a admitir que as falas do corrupto que atrapalham tudo. Sente a tristeza no olhar dela a fazer o comentário. Olha aí, quando a gente olha para o governo e para o presidente Lula, a gente tem a sensação de que o Lula está cercado de todos os lados, né? E ele não está percebendo a gravidade de tudo isso, né? Você tem a questão da economia, né, que é muito importante, né? A gente sabe que a economia é diretamente ligada à popularidade, ao bem-estar da população, à visão, à percepção da população sobre o governo, sobre os governantes. E o que a gente tem? Alimento, né? Como é que você pode ter um presidente popular com a inflação de alimentos, os preços dos alimentos lá em cima, um cafezinho, um café que todo brasileiro toma, aliás, o mundo inteiro toma, lá nas alturas, né? Isso derrubou, por exemplo, o Joe Biden nos Estados Unidos, e a economia lá nem estava tão ruim, né? Então, a questão da inflação, os erros do presidente Lula nas falas dele, porque quando ele comete esses erros, isso é munição para os leões, é carne para os leões. A internet pega o erro do presidente e transforma aquilo num baita escândalo e vai para 100, vai para 1000, vai para 1 milhão e vira essa bola de neve. Quando a gente vê essa trajetória, ela é muito impactante, principalmente porque a queda foi muito íngreme e muito rápida, né? Porque você vê que vem ali, mais ou menos, ali 35, 34, 32, mas quando despenca feio. E a gente teve lá atrás, quando a pesquisa Quest detectou uma inversão. A impopularidade tinha ultrapassado a popularidade. Isso já estava ali, mas estava meio dentro da margem de erro. E agora são 17 pontos. A desaprovação é 17 pontos superior à aprovação, porque a desaprovação
aumentou, disparou, né? E a aprovação despencou. E geralmente nessas horas você tem uma gradação, sai de aprovação para indeciso ou para mais ou menos até chegar lá. E dessa vez não, foi direto de aprovação para desaprovação. O presidente Lula acha que vai resolver isso com basta fazer o que o seu São Sidônio mandar, né? Basta a comunicação. Não basta, até porque o Lula e o PT não põem mais, aspas, povo na rua, né? Porque o Lula, toda vez que dá entrevista para a rádio, ele escorrega, fala um monte de besteira, e porque você não consegue manchetes positivas. Agora, um fator decisivo, com certeza, foi a campanha muito bem estruturada, com muito método, organização do PIX contra o governo e contra o presidente. Isso foi fatal, não, mas foi demolidor para o Lula. Campanha do Pix? O cara queria colocar imposto de renda no pobre informal. Nós aqui na direita avisamos todo mundo e agora ela vem com esse papinho furado de campanha estruturada. Por favor, desligue o disjuntor da casa dela de novo. Por falar em Pix, você sabia que essa semana saiu um documento interno da Receita Federal que confirma que o objetivo da portaria era justamente cobrar imposto de renda dos informais para aumentar a arrecadação, ou seja, tirar mais dinheiro do povo. Portaria prova que o monitoramento do Pix buscava arrecadação. Quem poderia imaginar que um comunista corrupto com o ministro da Fazenda apelidado de Tachad queria justamente arrecadar mais dinheiro do povo? Mas o que explica essa queda tão vertiginosa na aprovação do corrupto? O jornalista rechonchudo da Globo Janjo tentou explicar. Eu diria que há 5 razões que levam à queda do presidente Lula. A primeira são problemas de políticas públicas, problemas na segurança pública, problemas na inflação de alimentos, como o Valdo falou. Então, se você não resolve esses problemas de políticas públicas, a população avalia mal o governo. Segundo, a forma como o governo tem respondido a uma série de dificuldades. É o problema de comunicação. Acho que o caso do Pix é o caso maior. O governo transformou um problema num problema ao quadrado, multiplicou o problema. Em terceiro lugar, a persistência da polarização explica muito as dificuldades do governo Lula. Porque a persistência da polarização favorece uma oposição forte. Então isso atrapalha muito o governo Lula. Quarto, eu acho que é uma dificuldade do governo Lula em falar com alguns setores sociais. Vou lembrar, por exemplo, os trabalhadores informais. No Nordeste há um conjunto muito grande de trabalhadores informais, um conjunto muito grande de mulheres trabalhadores informais. E se a gente olhar nesses segmentos, o Lula teve queda. E por fim, Mônica, é importante lembrar que no mundo todo há um sentimento antissistema. E no Brasil isso se repete. E esse sentimento antissistema no Brasil cresce, por exemplo, quando a população tem visto nos últimos dias o crescimento enorme do crime organizado. Quando a população vê esses escândalos das emendas parlamentares. E a perda de confiança nas instituições gera a perda de confiança no governo. A situação pode ser revertida em alguns pontos. A oposição também não está muito bem. Se você olha a pesquisa da Quest, a polarização significa que os dois lados não conseguem crescer muito. Mas o fato é que o grau de incerteza e de volatilidade que há hoje, Lula nunca enfrentou na sua história política como presidente. Olha, eu não quero te chatear, mas eu acho que eu tenho razões melhores. Vê se vocês concordam comigo. Impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, mas eles lá gostam de receber, né? Ainda mais imposto para governo corrupto, bandido, ineficiente e opressor. Os jovens. Depois de anos com promessas sem cumprir, os jovens perceberam que não vão conseguir ganhar a vida dependendo do governo. E de quebra ainda enfiou o imposto das brusinhas, que atingiu justamente os mais jovens. Vergonha nacional e internacional. Como já comentei no vídeo passado, o Janjo tá velho. Velho de idade e de ideias. Então, toda vez que ele vai falar, ele vomita um monte de asneiras, fazendo o Brasil passar vergonha aqui e fora. E com uma bela ajuda da esbanja.
Fuck you, Elon Musk. Decadência do governo. A violência aumentou, escolas ruins, hospitais ruins, estradas ruins, praias poluídas e a vida mais difícil. Nem um cafezinho a gente pode tomar mais. O que dirá a picanha? E o mais importante, a inflação. Nos Estados Unidos, o que derrotou o Biden foi a inflação e não a cabeça atrapalhada dele. Na Argentina, o que derrotou Alberto Fernandes também foi a inflação. E mesmo assim, o Janjo resolveu seguir pelo mesmo caminho. Eu quero acrescentar só mais uma coisinha. Porque, né, Janjo, eu não sei se você sabe, mas depois que você mente tantas vezes, fica um pouco difícil o povo acreditar em você. E aí a conta chega. Haverá sigilo nas contas públicas. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto para acabar com esse sigilo de 100 anos. Sabe, $50? Ora, por que taxar $50? Por que taxar o pobre no que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário? Eu sou contra. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. E essa situação toda ainda vai piorar muito e muito rápido, porque logo logo a Esbanja tá de volta pra continuar fazendo seus videozinhos que ninguém acha legal. Volta, Esbanja, volta, porque você já gastou R$140 mil em 4 dias de Roma do nosso bolso. E aí, tá caro o cafezinho? Mas e você? Concorda comigo nas razões que eu coloquei pela queda do Janjo, principalmente na sua base eleitoral? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã e